Olá, eu sou Cláudio Rabelo, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor de Publicidade e Propaganda. Estou aqui na segunda aula que eu planejei de marketing digital. Essa aula vai ser sobre branding digital. É uma disciplina optativa que eu criei para os alunos da UFES, mas eu estou criando material complementar e disponibilizando para todo mundo, tá bom? Então, a primeira aula foi sobre princípios do marketing, eu falei sobre a evolução do marketing, né? Do marketing 1.0 ao marketing 5.0 e cheguei ao entendimento do que eu entendo por marketing digital, que ele na verdade não existe, né? Porque o marketing é um processo totalmente integrado. Nessa segunda aula, nós vamos falar de branding digital, de como que isso pode ser aplicado em estratégias usando mídias digitais, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que falar o que é branding. Branding é criação e gestão de marcas. Criação e gestão de marcas. Mas o que é uma marca? Marca é sinônimo de logo. Só que logo não é aquele desenho, tá? Não é uma representação gráfica. Logo vem de logos, que é de discurso. É todo o conjunto de percepções, falas, sentidos que giram em torno de um objeto. Quando você fala um discurso sobre pátria, um discurso sobre mãe, um discurso sobre religião, o significado da palavra amor, toda a carga semântica, perceptiva que tem em torno desse signo, isso é o que a gente chama de logo. Tá? Logo é o discurso completo, né? Todo esse conjunto de percepção está ali. Então, por isso que eles falam que não pode dizer que chamar algo de logomarca, que marca também é a questão ampla. Marca não é o desenho gráfico, marca é o conjunto de percepções completo que se tem, todo o discurso, toda a construção semântica que se tem em torno de um produto, no caso aí, né? O produto pode ser uma pessoa, pode ser um país, pode ser uma religião, pode ser um serviço, pode ser uma empresa, pode ser um achocolatado em pó. Então, quando a gente fala logomarca, a gente na verdade está sendo redundante, está falando marca-marca. Então, o que significa criar uma marca? Criar uma marca significa você pegar um simples produto ou uma pessoa e fazer os olhos das outras pessoas brilharem sobre aquilo, elevar o seu valor perceptivo, fazer com que ela seja facilmente reconhecida e diferenciada dos outros produtos parecidos, que passe toda uma conversa, um discurso, uma história de uma forma representativa muito rápida. Então, é óbvio que a gente faz isso por meio de um logotipo, né? Tipo type. Type é a gravação mesmo, é o tipo. Então, só que a gente também faz por meio da cor, faz por meio de alfabeto, de padronização gráfica. Isso é só a parte da identidade visual. Eu vou ampliar mais daqui a pouquinho falando um pouco sobre isso. Mas o trabalho de branding vai muito além do manual de identidade visual e da criação gráfica. O branding ele vai perpassar por todo o caminho que vai transformar algo que é totalmente desconhecido e sem significado a ter um valor semântico muito grande para as outras pessoas. Tá? Então marca todo esse conjunto de percepções. Então o branding, assim como o marketing, eu falei na primeira aula, ele é um gerúndio. Branding tem ING. Isso significa que ele é um processo. Branding não é algo que você entrega e está pronto. Branding é um processo longo e demorado. Ele vai criar e gerenciar esse conjunto de percepções. Quando você fala no mundo, por exemplo, quais são as marcas mais valiosas, a que a gente está se referindo? Não é a que vende mais, é a que tem o maior potencial semântico de gerar novos negócios, novas ideias, o brilho no olho das pessoas, criar comunidades engajadas de fã. Tá? Quando o amor das pessoas em torno de um produto, por exemplo, começa a crescer muito, a circulação de discurso em torno dele começa a se tornar muito potente e ele tem potencial para se adaptar a novos mercados, isso faz com que o valor da marca seja elevado, mesmo que muitas vezes ele não esteja vendendo. Google, por exemplo, foi uma das marcas mais valiosas do mundo, mesmo numa época em que ela não vendia nada. Por quê? Porque ela tinha um potencial de crescimento imenso e de geração de negócios. Então vamos lá, eu gosto de separar semanticamente em 3 categorias para a gente falar do processo de branding. Isso eu também aplico a outras áreas estratégicas, a propaganda, promoção, growth. Mas vamos lá, eu separo isso também em semiótica, quem conhece os meus vídeos de semiótica, eu separo aí, a gente entender o processo de branding em alma, corpo e vida.
que seria a alma? A alma é aquele negócio antes de você existir, antes de você, na verdade, materialmente existir, antes de você ser percebido como um corpo, como uma forma, cor, tom de voz. Então vamos lá, é a parte do planejamento. Então faz parte do branding você pensar no posicionamento, na filosofia da sua marca, na sua missão, para que você veio ao mundo, qual é a sua missão, quais são as dores dos consumidores e de todos os stakeholders que sua marca está aí para resolver. Sua visão, como você se enxerga daqui a 5, 10 anos, seus valores, quais são as palavras-chave principais que vão nortear o seu tipo de negócio que você quer ser percebido. Posicionamento ali é um conceito de Al Ries e Jack Trout muito clássico, né, que fala justamente isso. Como você quer ser percebido na mente dos consumidores. Depois, na hora de falar um pouco de name, eu vou ampliar um pouquinho disso. Essa é a alma, você pensou na alma para fazer o branding. Depois vem o corpo. O corpo é essa materialização. É a sua identidade sensorial. É a sua... Por que eu chamo de identidade sensorial e não só identidade visual? Porque as marcas também têm identidade olfativa, têm identidade auditiva, né, identidade sonora, tátil, gustativa. Não é? Não tem marcas que têm gosto único, aquelas balas Fine, McDonald's. Elas têm identidade. Tem milhares de hambúrgueres no mundo, só que tem algumas marcas que têm um gosto único, um gosto particular. O cheiro da loja da Melissa. Eu falei muito isso num outro vídeo meu que está no canal, que é um vídeo antigo até, que fala sobre Brand Sense, que é um livro do Martin Lindstrom. As embalagens, os mascotes, os espaços físicos e virtuais. Não gosto de usar essa expressão virtual para me referir às ambiências digitais, mas só para caráter didático aqui a gente vai usar. Então isso seria o corpo da marca. Você vai planejar a parte visual, sinestésica, interativa, perceptiva da marca. E depois vem a vida. A vida é o dia a dia. Pensa assim, nós temos um espírito, uma alma, um arquétipo que nos norteia. Nós temos um corpo que é percebido e lida com a natureza. E nós temos uma vida que é cotidiana. E aí é que entra a comunicação. A publicidade, a promoção, o relacionamento, as ações de engajamento, os discursos, a gestão das crises, as respostas que você dá aos consumidores. Então, para a sua marca se fortalecer, não adianta simplesmente você mexer em preço, mexer na embalagem, na questão visual dela. A marca não se torna forte só porque o desenho é bonito. A marca vai se tornar forte graças a uma comunicação constante que vai fazer essa marca ter seu valor elevado. Tá? Então pensem nisso. Quando fizer uma gestão de branding, tem que pegar esses 3 pilares. O pilar do planejamento, o pilar da materialização e o pilar do dia a dia, da comunicação. Sabe que lá a Igreja Católica, quando começou é dela que gerou a expressão propaganda, né? Propagare, veio dela. Imagina só ela pegar e passar um discurso por domínios que ultrapassavam 5.000 quilômetros de extensão. Ela tinha que ter suas frases de efeito, seus rituais, suas vestimentas, seus padrões arquitetônicos, para que em qualquer lugar o discurso fosse reconhecido. Tem vários modelos, modos, maneiras de você pesquisar, né, fazer esse percurso de planejamento de marca. Um deles que eu acho muito interessante é o mood board. Mood board é o quadro de cortiça, aquele que tem no quadro dos adolescentes, que eles colocam as fotos dos artistas que eles gostam, as fotografias dos lugares que eles já viajaram, recortam partes de revista, frases que eles acham interessantes, e isso representa o quê? A personalidade desses adolescentes, dessas pessoas que fazem esse quadro no quarto deles. Da mesma forma, você, para planejar o espírito da sua marca, é muito interessante você começar a fazer esses recortes e criar um quadro de referência para te inspirar nessa criação. Hoje, nas mídias digitais, uma ferramenta muito bacana para fazer isso é a mídia social Pinterest, né, que além de ter uma profusão de ideias, referências muito lindas, muito bacanas, né, os designers sempre estão postando coisas muito interessantes lá, ela também te ajuda a se inspirar fazendo aí esse mood board. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é a pesquisa sensorial. A pesquisa sensorial in loco, né, viver a coisa. Nada substitui isso para você conhecer uma realidade. Então, lembro que uma vez eu orientei um TCC
de um aluno que abriu uma cafeteria, né, e uma outra aluna que abriu um restaurante, e as orientações na época foram essas, para que eles fossem nos restaurantes concorrentes, fossem numa cafeteria, tomassem café, conversassem com baristas, fossem em cafezal, em fazendas, visse a produção do café, sabe, conversasse com todo mundo, desde a pessoa que estivesse lavrando a terra, até a pessoa que faz sei lá, moagem, pesquisa embalagens, sabe, vive a coisa, sabe, conversa com o dono da indústria do café, com quem está na linha de produção, sabe, conversa com as pessoas que têm diferentes paladares, com a pessoa que toma café sem açúcar, com o barista, com a vovozinha que faz o café na fazenda, sabe, no sítio. Conversa, porque isso vai te ajudar a criar, a entender o universo da coisa que você vai trabalhar, o branding. O brainstorming, né, é uma técnica já conhecida por publicitários, por designers, por todo mundo que trabalha com inovação e estratégia. O maior erro do brainstorming é a pessoa julgar o amiguinho. Não pode julgar. Brainstorming também, um outro erro é você juntar especialistas que pensam de uma forma muito parecida também. O que é o brainstorming, né? É a tempestade cerebral, é a tempestade de ideias. Você vai juntar pessoas misturando especialistas com não especialistas. Às vezes alguém que nunca nem ouviu falar num assunto da sua marca. E aí você vai botar essas pessoas para compartilharem ideias de uma forma sem vergonha. Não pode julgar. A ideia mais maluca pode dar, e inaplicável, pode dar ideia para alguém fazer uma ideia totalmente aplicável. Tem várias metodologias de organização do brainstorming também, mas não é a tônica que hoje a gente falar isso, senão a aula vai se estender demais. Aí dentro da pesquisa de branding também, acho que vocês têm que entender a importância da identificação arquetípica. Jung, né, psicanalista Jung, né, discípulo de Freud, ele estudou muito a questão dos arquétipos, da estrutura do funcionamento, né, da nossa psique. Depois vem Joseph Campbell, depois com Carol Asperson e Margaret Mark, para quem gosta de aplicar isso à questão das marcas, e até a Pincola, que fez as Mulheres que Correm com os Lobos, e o Christopher Vogler com a Jornada do Escritor. Mas vamos resumir isso aí. O arquétipo, ele é uma pré-imagem. Pensa no seguinte, assim, o Papai Noel ele já é uma imagem, ele já é um mito. Né, um mito. Pela oralidade, a história do Papai Noel, né, você tem vários filmes, várias séries, várias passagens na literatura, contos passados pela oralidade que vão construindo a mitologia em torno do Papai Noel. Então ele já é um mito. Né, já é um mito. Mas antes disso, você tem um arquétipo, que é o quê? Que é uma preparação mental. O nosso cérebro ele é preparado para lidar, para ter interesse por esses tipos de histórias. A história de algum ser místico que vem para trazer um presente. Olha, tem outras manifestações desse tipo de mito. Desse tipo de arquétipo, em forma de outros mitos. A fada do dente, o coelhinho da Páscoa. Né? E garanto que em diferentes outras culturas, religiões, você vai ver essa figura de alguém que te deixa presentes. O leprechaun, né? Também. Nós temos aí, então, uma classificação que fizeram que pode se aplicar às marcas. Carol Asperson estudou muito isso no livro lá, O Herói e o Fora da Lei. Né? Alguns desses arquétipos são o inocente, o sábio, o explorador, fora da lei, o mago, o herói, o bobo da corte, o cara comum, a cuidadora, o cuidador, o governante e o criador. São alguns dos arquétipos, dos grandes arquétipos. Tem um outro vídeo meu no YouTube que fala um pouco sobre isso. Muitas marcas que estão ligadas, por exemplo, o bobo da corte, ele está muito ligado às marcas que vendem a ideia do prazer. O criador, ele é muito associado ao arquétipo do criador, às marcas que estão ligadas à inovação. O mago, ele é muito ligado às marcas que estão ligadas à venda de poder. Vê, por exemplo, o Red Bull. Red Bull é uma marca cujo arquétipo predominante é o arquétipo do mago. Ele promete te dar asas, te dar um poder sobrenatural, sabe? De manipular a questão da natureza. O explorador é a questão da liberdade. A cuidadora, o cuidador é a questão do serviço, de prestação de um serviço. Você vê que bancos, muitos deles usam a ideia do cuidador. Sabe? O banco vende, eu estou cuidando de você. Até parece que o banco está preocupado em cuidar de você. Aí vamos ainda pensar no naming. O que é naming? Naming é o trabalho do branding que se ocupa de escolher nome, de escolher o nome.
É a parte mais difícil, parece que é fácil, mas não é. É uma das partes mais difíceis do branding é escolher um nome. Sabe que seu nome pode gerar duplo sentido, pode gerar um sentido negativo numa outra língua, numa outra cultura, né? Num outro lugar. Sabe, por exemplo, eu morei 5 anos no Rio Grande do Sul, tem palavras lá, até em Portugal mesmo, Portugal, ou Rio Grande do Sul, ou Manaus, ou Pará, ou Vitória, ou São Paulo, tem gírias que diferenciam. Então, de repente você acha que está criando um nome que é muito significativo para a sua região, mas se ele for ampliado, ele pode ser uma ofensa em outro lugar. Então a pesquisa de naming, ele não envolve só isso também, ele envolve ter um significado profundo com a essência da sua marca. Disney, por exemplo, quais são os principais adjetivos que definem os atributos da marca? Então você, quando vai criar o naming, tem que pensar nos adjetivos principais que vão diferenciar a sua marca até daquelas que você considera concorrentes. Eu falo que você considera porque quem leu lá o livro Faixa Preta em Publicidade e Propaganda, eu falei lá de que a gente tem que rever as formas de entender concorrência. Tem inclusive o modo Disney de encantar clientes, né? Tem a estratégia do Oceano Azul, né? Que torna a concorrência obsoleta. Tem outras formas já da gente enxergar e não sair mais chamando só... Tem os produtos e serviços correlatos, substitutos, que são muito mais perigosos do que a concorrência. Eu acho assim que muitas vezes uma empresa de refrigerante acha que a outra empresa de refrigerante é a sua concorrente, mas não. Muito mais prejudicial para a empresa de refrigerante é o nutricionista, o personal trainer, né? Quais são os princípios da Disney? A Disney vende a ideia do sonho, né? Onde os sonhos se tornam realidade, é o slogan dela. Qual que é o princípio ali da Magalu que você vê no logo? Ela tem um arco-íris ali, sabe? Magalu, ela vende atravessa em todo o seu discurso a questão da diversidade, da pluralidade em todo o seu espectro. Ali eu misturei duas marcas, né, o Condzilla e o Netflix, para mostrar que as duas conseguiram se misturar ali numa brincadeira, porque elas falam com uma linguagem, com um espírito que ele é muito jovem, que ele é muito despojado, que ele é muito despretensioso, supostamente despretensioso. Marcas desse tamanho não são despretensiosas. Qual o benefício único que a sua marca oferece? Né? Eu sempre faço uns vídeos também falando sobre a tag, que eu gosto bastante. É um clube de leitura, então eu falo assim, qual o benefício único? O que me faz, por exemplo, assinar a tag curadoria e não comprar livro diretamente numa livraria que eu mesmo escolhi esse livro? Qual o benefício único que essa marca oferece? E se diferencia de outros clubes de leitura também. Qual o benefício único que a Wine, também outra empresa que eu assino também, né, de vinho, qual que é o benefício único que ela oferece em torno de você ir por conta própria comprar um vinho, ou comprar um vinho sem assinatura, ou na concorrente? PlayStation ou Xbox, o que faz com que os fãs da PlayStation ou Xbox, embora todos eles tenham um hall de games muito parecidos e serviços muito similares, o que faz com que os fãs de uma marca ou de outra cheguem a brigar, fazer uma guerra de games a ponto de entender e se identificarem como públicos de uma marca ou de outra? A Apple, o que faz com que alguém se torne um Apple maníaco, que não troque por uma Samsung ou por um outro produto de jeito nenhum depois que começa a entrar nesse caminho sem volta? Qual o benefício único que a Apple oferece? Bandas como Iron Maiden, né? O que faz? Assim, é uma mitologia da marca, é muito maior do que simplesmente um som que eles estão tocando. Além do som, tem todo um storytelling que envolve o Iron Maiden. Peguei um exemplo aí de um orientando de TCC meu desse semestre, né? Provavelmente quando muitas pessoas estiverem vendo esse vídeo, ele vai estar formado já. Ele está fazendo um TCC de uma criação de uma marca. A marca, eu falo aí o que o nome deve ser, né? Como é que deve ser um naming. Ele criou uma marca chamada Ulé. Ulé é uma praia aqui do Espírito Santo. Então, como que deve ser o nome? O nome deve ser de fácil lembrança. Deve remeter ao espírito da marca. Ele fez uma marca de pochete, camisetas, moda praia. Ser original. Ser atemporal. Não é um nome da modinha, da agora que você vai fazer um nome porque está acontecendo algo na novela ou porque está em alta, todo mundo está falando, porque sua marca tem que ser um pouco atemporal. E tem que considerar diferentes perspectivas e culturas também, como eu já abordei. Vamos falar um pouco de identidade. Lá para 2007, 2005, eu até publiquei um livro. Foi na época o primeiro do Brasil, né? Manual de Identidade Visual, Teoria e Prática.
Mas o que era um manual de identidade visual? É um manual de regras para que sua cor, seu logotipo, seu símbolo e o seu alfabeto seja padronizado para que seja aplicado em diferentes meios e superfícies e por diferentes tipos de profissionais que vão lidar com a sua marca, para cada um aplicar da sua forma. Imagina se o profissional de social media, o publicitário, relações públicas, a pessoa que vai fazer embalagem, a pessoa responsável pelo site, o cara que vai cuidar do seu TikTok, se cada um deles resolver pegar seu logotipo, suas cores, fazer a própria arte e falar da mesma maneira. Então, só que hoje a gente vai além, a gente fala sobre Brand Book, ele é um manual da marca como um todo, ele não é mais só da parte visual. Então, é interessante você ter uma padronização visual, algum conjunto de regras norteadores, mas não adianta isso estar só no manual, isso tem que estar absorvido e entendido por todo mundo que vai se envolver com a sua marca, que vai aplicar e conversar com a sua marca hoje em dia. Hoje isso está mais complicado ainda porque as pessoas falam pela nossa marca, elas usam a nossa marca, elas baixam a nossa imagem na internet, criam, reconfiguram. Aí eu peguei o exemplo da Magalu, que tem uma presença digital muito forte. Em outras aulas nós vamos falar sobre presença digital, mas você pode ver que ela tem aí site, TikTok, Facebook, Twitter e até podcast, tem várias mídias sociais e ela mantém uma padronização visual. Só que aqui a gente está falando de identidade. Vamos falar de personalidade. Personalidade é você transformar a marca numa pessoa. Está muito em alta hoje a marca não ter só uma identidade, ser só reconhecida. Não adianta eu reconhecer a sua empresa como um logotipo. Eu quero reconhecer a sua empresa como uma pessoa que conversa comigo. Você pode ver que a Netflix já respondeu isso, né? Ah, por que você fala a Netflix? Alguém perguntou aí. Ela respondeu, porque eu sou uma menina. Olha só, quando as pessoas falam mal da marca, falam, ah, mas essa empresa de telefonia, vocês não prestam. Quer dizer, a pessoa fala isso, o nome da marca, como se fosse uma pessoa. A Luísa Trajano, que é a presidente da marca, né, a fundadora da marca, ela é uma porta-voz da marca, assim como você tem o Jeff Bezos, tem o Mark Zuckerberg, tem o Silvio Santos, tem o Walt Disney, né, são representantes mitológicos da marca. Mas além disso, as marcas fazem mascotes, e o legal, mascotes que são virtuais. Eu dava aula antes de começar essa moda agora que estão fazendo, de mascotes virtuais interativos, né, de existir tecnologia para isso. Impressionado como que o Maurício de Souza fez com a personagem Tina. E como a revista Capricho fez isso também com seus públicos. Capricho é uma revista voltada para menina adolescente. Só que a menina adolescente da década de 60 e a menina adolescente de 2020, elas são meninas adolescentes diferentes. Então a revista foi se transformando. A personagem Tina do Maurício de Souza, que representa também os conflitos da juventude, né, e o rolo, eles foram se transformando, as vestimentas, as falas, as gírias no decorrer dos tempos. Então o legal dos mascotes virtuais é que eles não envelhecem à medida em que eles envelhecem da forma em que você quiser, já que eles são digitais e a tecnologia permite que eles tenham adaptações visuais e comportamentais de acordo com cada tempo. Acompanhe aí o trabalho da Magalu, que vocês vão ver que bacana que ela está fazendo. Aí você tem o CB, que foi uma tentativa, né? Não posso dizer se deu certo ou errado. Sei que tiveram muitas pessoas que ficaram revoltadas, né? Porque mataram o Baianinho, né? Que era o antigo representante da marca, e trocaram por esse menino sem identificação regional chamado CB. Ali também temos uma mudança de personagem da Natura, que eu não conhecia ainda também, mas parece uma proposta bastante interessante. Falando sobre porta-voz de marca, marca não é também uma coisa só para grandes instituições, ela é uma coisa de pessoas comuns que também se transformam em mitos por causa de um trabalho feito na internet e da viralização. Aí nós temos a Natália Arcuri, né, que escreveu livros e produz conteúdo sobre economia, né, economia pessoal, finanças pessoais. O Cortella, que é um professor, né, que se destacou muito também na internet, e o Whindersson Nunes, que é um comediante, que eu acho um dos mais espetaculares de negócios, né, de transformação de negócio, de mostrar o poder que a internet às vezes dá de um negócio. É o Lucas Neto, né, que até onde eu sei, eu posso estar enganado, mas ele foi apresentado pela internet pelo irmão dele, pelo Felipe Neto, e a família inteira fez aí um clã de internet, né. Eu fiquei impressionado com o site
do Lucas Neto, já tinha ficado impressionado quando ia nas lojas de brinquedo e via que tinha prateleiras inteiras tomadas só com o nome dele, que é um influenciador digital infantil. No caso aí, ele tem produtos desde suco até mochila, produtos de higiene pessoal, acessórios, tênis, roupa, uma infinidade de brinquedos, royalty que não acaba mais. A marca dele foi aplicada a diferentes tipos de indústrias. Mas e eu que sou dentista, e eu que sou médico, e eu que sou professor de educação física? Então, o marketing digital, o branding digital, ele pode ser feito para todo mundo. E aí você vai decidir em que momento você está, em qual das duas estratégias você quer. Eu peguei alguns exemplos de pessoas conhecidas aí, olha, que eu acho bacana o trabalho deles na internet. Você tem a Lorena Mota aí, que tem 166 mil seguidores, e ela vende cursos de criatividade. Eu fiz um curso online dela de criatividade e achei bastante bacana, inclusive. O Guilherme Kenzo, que é um ex-aluno meu, que é fotógrafo, olha o trabalho dele de fotógrafo também, ele consegue muitos trabalhos, faz um trabalho muito bem feito, e ele tem aí também quase 19 mil seguidores no momento em que esse vídeo está sendo gravado. O chefe Juarez, que foi meu professor de química há muitos e muitos anos, ele é dono de restaurante, e aí ele tem também um trabalho que ele usa para propagar a imagem, a marca dele nas mídias sociais. A doutora Raquel Tavares, ela também aí, olha, com quase 7 mil seguidores, a personal Cris Marão, com 22 mil seguidores, e a doutora Bianca Brum, que é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ela tem aí um trabalho muito bem feito também de branding digital. O que eu acho interessante desses profissionais liberais? Eu estou explicando isso porque pode ser qualquer área que você seja, qualquer uma. Você pode falar assim, eu tenho uma oficina mecânica, eu sou um eletricista. Vou falar quais são as duas estratégias. Uma delas é você fortalecer a sua base local. Então pensa, se você é de uma cidade pequena, sei lá, você é de Cachoeira de Itapemirim. Então uma coisa muito melhor do que você ter 2 milhões de seguidores, sem, que a gente chama de métrica de vaidade no marketing digital, muito melhor do que isso é você ter 1.000 seguidores ou 2.000 seguidores que são da sua cidade engajados com o seu negócio e leads, potenciais, leads, né, são os potenciais, possibilidades de negócio. Então, é muito, por isso que o engajamento, se fala tanto em marketing digital, é tão importante. Agora, tem a outra estratégia que é a estratégia do awareness, que é o conhecimento de marca. O interessante é ter 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões de seguidores engajados também, você ampliar essa base para o Brasil inteiro, usando o caso aí da doutora Bianca Brum, né, Bianca Marinho, é o seguinte, ela é uma dentista em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, para ela, se ela tiver, e a doutora Raquel lá também, né, que é ginecologista e obstetra, campus dos Goitacazes, para elas é muito bom ter essa base de pacientes, né, de clientes locais. Mas elas podem ter também a pretensão ou o objetivo de se tornarem como o Drauzio Varela, que é a referência da área nacional, sabe? O Dr. Jairo Bauer, ou o que o Mairo Vergara fez, né? Mairo Vergara poderia ser um professor cujo objetivo seria fazer marketing digital para a escola local de inglês dele ou para dar aulas particulares de inglês. Isso seria ótimo, um resultado também. Mas ele quer se tornar uma referência nacional quando se fala em ensino online de inglês. Mas aí vocês vão alinhar qual é o objetivo de vocês, tá? Só muito cuidado com as métricas de vaidade para não procurar comprar clientes, comprar seguidores e isso não ter sentido nenhum, não gerar negócio nenhum para sua marca. Sobre o tom de voz, eu fiz aqui uma régua para que você possa usar como metodologia e usar até outros adjetivos para fazer esse posicionamento semântico para ficar fácil de explicar para um desenhista industrial, para um designer ou para qualquer pessoa que vai lidar para sua marca ou para os seus funcionários todos, qual que é o espírito da sua marca. Você posicionar ela mais ou menos até antes de criar. Sua marca, no tom de voz dela, e até para você explicar isso para um gestor de mídia social. Imagina você ter uma empresa que tem 10 atendentes virtuais nos canais para responder aos consumidores. Você é uma marca que vai direto ao ponto ou você é detalhista? Você é jovem, tem uma linguagem muito mais jovem, dinâmica, ou você tem uma linguagem mais formal? Sua marca vai ter identificação de gênero, como a Netflix fala, eu sou a Netflix? Ou não, a sua marca não vai ter identificação de gênero, é uma marca.
ou ela vai puxar mais para a neutralidade? Ela vai ser uma marca que vai falar de forma agressiva e enérgica ou de uma forma pacífica e calma? Aí sobre tom de voz, olha, eu usei alguns exemplos, olha também. Você tem que definir a sua saudação na internet. Ali eu usei o Noid, né? Se não me falha a memória, o nome dele é Noid, que ele fala: olá, noventistas. Noventista. Ele tem um canal chamado Canal 90, que fala muitas coisas sobre os anos 90. É um canal sobre nostalgia. Tem o meu ex-aluno, que é o Maico, ele bomba muito na internet com o canal dele, General Nerd, mas ele fala: olá, recrutas. Né? Então ele tem um engajamento, um relacionamento muito forte com o público dele. Ali, qual que é a sua frase de encerramento? A Oi agradece sua ligação. Em cada canal, como que vai ser um padrão de tom de voz para encerrar os seus atendimentos digitais? Você vai falar no singular ou plural? Se você estiver no YouTube, você vai falar: olá, pessoal. Já vi várias vezes que o indicado é você não falar pessoal, vocês que estão aí. É muito melhor você falar no singular. Porque geralmente quem está te assistindo na internet está assistindo sozinho numa tela. Não é mais aquele negócio da família inteira na televisão assistindo alguém na internet. Então você fala mais para a pessoa: você aí que está me assistindo agora. Mais indicado, mas vai depender dos seus objetivos da sua marca, do seu tom de voz digital. Gírias e expressões, sabe? Tem um professor de matemática, cara, que eu comprei um curso dele na Udemy, que eu gosto muito, que ele fala muito para as pessoas assim: agora eu vou te ensinar um macete, ratão, sei lá, ele usa um monte de expressão, um monte de gíria que eu acho muito engraçado. Ele: vamos agora na rataria. Então ele consegue uma identificação muito grande por usar as gírias que ele usa, né? As expressões, as frases. Você pode dizer algumas frases ou expressões que são utilizadas pela sua marca. Quais são palavras indicadas, palavras incentivadas para as pessoas que trabalham com suas mídias digitais usarem muito? Quais são as palavras evitadas? O que não se deve muito falar nos seus canais aí de atendimento? Imagina você está fazendo um branding, um marketing digital para político. Quais palavras as pessoas que estão gerenciando a mídia social e respondendo em nome desse político não devem falar? Qual é a identificação arquetípica, como eu falei ali para você? Né? Você vai agir mais como um herói, como um cuidador, como fora da lei, como um governante, como um mago, como um sábio? Qual que é a sua proposta de tom de voz aí? E eu falo também de adequação contextual. Algumas marcas, se estiverem conversando ali com uma velhinha, vai conversar com um tom de voz: olá, senhora, tal. Se estiver conversando com um cara cheio de gíria, pode conversar de outro jeito. Sua marca vai ter que nível de adequação contextual? Ela vai ter isso ou ela vai ter um padrão? Às vezes eu acho interessante também. Nós como pessoas, eu como uma pessoa, se eu estou atendendo ou conversando com pessoas diferentes, eu converso de formas diferentes. Com a minha personalidade, mas converso de formas diferentes. Né? Da mesma forma, uma marca pode fazer a mesma coisa. Né? Com uma pessoa com baixa alfabetização, que é bem simples, você pode mudar o tipo de linguagem e tom de voz para que fique mais fácil essa interação. Agora eu quero todo mundo quietinho, prestando atenção no que eu vou dizer, hein? Ninguém vai entender isso, né? Senão o pau vai comer aqui agora. Esse é um dos primeiros memes da internet, um dos primeiros virais da internet brasileira. É o Batman Feira da Fruta. Mas então presta atenção no que eu vou dizer agora. Ativa o sininho para você ser avisado da próxima aula. Se você gostou dessa aula, se você quer continuar fazendo esse curso de marketing digital, dá um like aí, né? Segue o canal, dá um comentário para ajudar no algoritmo, compartilha para alguém que você acha que vai gostar, que faz marketing, que faz publicidade, que trabalha com mídia digital. Compartilhamento é uma coisa que ajuda muito no algoritmo, né? Vamos ajudar a popularizar também conhecimento acadêmico, conhecimento universitário no YouTube, né? Tem de tudo, gente. Tem espaço para todo mundo, mas o legal seria muito legal se a gente visse mais incentivo às aulas também aí no YouTube, tá bom? Valeu, então. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima.